Me que é, família daqui fala J Privado. Atenção, eu, J Privado, bom. José Pedro Caciungo, o traidor, está com dificuldades de regressar à UNITA. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maninha. Assim, quer regressar na UNITA para quê? Mas, para quê? Para fazer o que fizeram em 2022, 2021? É isso. Você é a tua turma dos cauíques e maçãs. Se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like, mano, deixa o like se não curte, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Então, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, né, família? Sim, Caciungo, vocês lembram dele? Ele quer regressar na UNITA. Sim, olha, Estevão José Pedro Caciungo recorreu a um grupo de advogados em Luanda para trabalhar no processo do seu regresso à Comissão Política da UNITA, na qual nota não haver entendimento entre as partes. Sim, antigo diretor do gabinete de Savimbi no tempo de Bailundo, Caciungo foi suspenso por 2 anos da Comissão Política em dezembro de 2021, no segmento de maus entendimentos à volta de acusações e conspirações contra o partido e alguns membros. Uma vez que os 2 anos já se passaram, a sua suspensão torna-se automaticamente nula. Porém, para regularizar a situação, escreveu ao Conselho da Jurisdição da UNITA para saber da sua situação, pelo que este comunicou-lhe haver um outro processo de suspensão de militância. Inconformado, o antigo deputado voltou a escrever para este órgão a contestar sobre as razões que levariam à suspensão dos seus mais de 40 anos de militância no MPL da UNITA, pelo que foi informado sobre a existência de um terceiro processo, consubstanciando na sua ida à tomada de posse do presidente João Lourenço em 2022, numa altura em que o partido havia tomado uma decisão da não participação dos seus membros. O Conselho de Jurisdição terá informado que esta nova suspensão de militância está relacionada a uns pronunciamentos feitos à TPA à margem da tomada de posse de João Lourenço, alegadamente comprometedores para a UNITA. Novamente inconformado pelos rodeios do Conselho de Jurisdição, José Pedro Caciungo juntou toda a documentação e recorreu à presidência do partido. O líder do partido, por sua vez, solicitou parecer junto dos seus assessores jurídicos que terão dado razão a Pedro Caciungo quanto aos seus direitos de regressar à comissão política. Levado o assunto à comissão permanente, José Pedro Caciungo foi informado que este órgão partidário se reuniu e decidiu pelo seu regresso, mas como militante de base. De acordo com fontes consultadas pelo Clube Capa, o também acadêmico Pedro Caciungo revela-se agastado por ver os seus direitos de regresso como membro da comissão política vetados, pelo que poderá recorrer ao Tribunal Constitucional como um último recurso, caso o grupo de advogados que constatou não consiga resolver o problema. José Pedro Caciungo, antigo candidato à presidência da UNITA, foi suspenso no período em que o Tribunal Constitucional tinha devolvido a liderança ao partido a Isaías Chamacuva, depois de invalidar o congresso que Adalberto Costa Júnior venceu. A suspensão ocorreu após a comprovação de acusações de conspirações contra o partido a alguns membros. Entre várias provas apresentadas, destacava-se uma gravação comprometedora em um áudio que alguém compartilhou com uma terceira pessoa logo depois da divulgação do acórdão do Tribunal Constitucional. A suspensão foi decidida por votação secreta, com 150 votos a favor, 85% a 20% contra e 6 abstenções, né, que deram 4%. O Caciungo também veio a público, que nunca mais falou nada, a falar sobre o impacto da Fundação João Noimeleiro Savimbi e a reconciliação nacional. Vamos lá ouvir aqui. A reconciliação nacional é um dos grandes objetivos dos acordos de paz para Angola, assinados em 31 de maio de 1991, entre o Governo da República Popular de Angola, representado pelo presidente José Eduardo dos Santos, e a UNITA, representada pelo Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Começou a ganhar corpo em 1992, com a formação das FAA e com a consagração constitucional da República de Angola. Outros passos tímidos foram dados para a sua concretização efetiva, incluindo a consagração simbólica do dia 4 de abril de 2002 como o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Nas 2 últimas décadas, a reconciliação nacional tem sido entendida como um imperativo fundamental para o sucesso de todos os eixos estratégicos dos sucessivos planos de desenvolvimento nacional. Recentemente, o Estado angolano deu um novo impulso à reconciliação nacional, através de 2 atos políticos significativos. O primeiro, em 2019, foi a libertação do corpo de Jonas Savimbi para a digna exumação, trasladação e inumação dos seus restos mortais. O segundo, em 2023,
foi a autorização para a instituição da Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Este último evento, porém, foi esta semana objeto de uma crítica pública feroz da economista Maria Luísa Abrantes, que eu li nas redes sociais. Que país é este? Reconciliação nacional não é nada disto. São as suas palavras iniciais. Na sua crítica, Abrantes, por sinal, nome de uma cidade portuguesa do distrito de Santarém, na margem direita do rio Tejo, fundada em 1179, com cerca de 714 km 2 e 34,000 habitantes, interroga-se se é normal enterrar uma esposa viva, se é normal atirar mulheres e crianças numa fogueira, ficar a presenciar e obrigar os seus correligionários a presenciarem e ficar impávido e sereno, como fez o assassino sem escrúpulos, Jonas Malheiro Savimbi. Depois, comparando com Agostinho Neto, a crítica prossegue, será suficiente a desculpa de que Agostinho Neto também permitiu, num contexto de tentativa de golpe de Estado, julgamentos sumários, sem direito à defesa dos arguidos, que foram presos e fuzilados. Um erro nunca poderia levar a outro erro maior. Se o presidente Agostinho Neto, por receio de perder o poder, com o beneplácito dos torturadores da DISA e a conivência dos cobardes do BP do seu então movimento, preferiu nomear até iletrados, para nos governar e representar no exterior, então retirem a sua estátua dos locais públicos. Mas chegar ao ponto de poder aventar-se a possibilidade do dinheiro dos contribuintes, ir parar a fundações com estatuto de utilidade pública de serventia pouco transparente, para perpetuar o nome de pessoas de triste memória para os angolanos. Isso já é pedir-nos demais, reconciliação nacional não é nada disto. Que me perdoem os meus concidadãos, mas eu não posso acreditar, que sede de poder e o medo de perder o pão, ou de ir preso por dizer ou escrever a verdade, liberdade de expressão, possam estar a transformar os angolanos que viveram a guerra em baratas, que se deixam esmagar sem gritar. Fim de citação. Considero-me concidadão de Abrantes, vivi a guerra, e aceito o pedido de perdão formulado pela renomada economista, embora não a conheça. Perdoou-a, porque está equivocada. Equivocada pela ignorância, pela cultura que lhe formatou e, quiçá, pelas histórias que lhe terão sido contadas. Por se tratar de um debate importante no contexto da formação da nação angolana, recorro ao espaço público para exprimir também a minha opinião. As instituições político-religiosas europeias, responsáveis pelas maiores mortandades da história, foram as primeiras a praticar tanta feitiçaria como a queima de bruxas e hereges vivos. As igrejas protestante e católica perseguiram as bruxas com fanatismo idêntico, estimulado provavelmente pela Reforma. As vítimas desses julgamentos, dezenas de milhares, eram, sobretudo, mulheres. Estima-se que apenas 20% eram homens. Em 17 de fevereiro de 1600, centenas de pessoas lutaram o Campo dei Fiori, Campo das Flores, uma praça no centro da cidade de Roma, para assistir à morte na fogueira de Giordano Bruno, por ordem da chamada Santa Inquisição. Giordano, um padre, filósofo, místico, poeta, autor de peças de teatro, nascido Filipe Bruno em 1548 em Nola, no reino de Nápoles, pagava com a vida pela ousadia de ter desafiado a Igreja e discordado das ideias então vigentes, entre as quais a de que a Terra era o centro do universo. Conta-se que, enquanto ardia na fogueira, ainda teve forças para virar o rosto a um crucifixo que alguém lhe havia mostrado. Na Suíça, 5.000 pessoas foram julgadas por bruxaria até 1782. 2/3 delas morreram na fogueira após confessar sob tortura um pacto com o diabo. A última bruxa da Suíça, a empregada doméstica Ana Goldie, foi decapitada em 1782. Todavia, não deixou de ter uma fundação instituída em seu nome. Um processo de reabilitação foi aberto pelo cantão de Glarus, que terminou inocentando-a agora, em 2008, muitos anos depois da fundação que leva o seu nome ter sido instituída. Ao longo da história, no processo de construção das nações, igrejas, governos e exércitos, decapitaram e queimaram pessoas vivas das mais diversas formas. Porém, seus líderes não deixaram de ser reconhecidos pelos atos nobres que praticaram para o bem de seus povos, reinos e nações. Não deixaram de ter as suas estátuas, mausoléus ou fundações, não para eternizar seus erros nem para recordar as mortes que causaram, mas para eternizar seus feitos nobres e promover o bem comum. De tal forma que, hoje, ninguém se refere ao Papa Clemente VIII como o assassino que mandou queimar vivo o filósofo e poeta, Giordano Bruno. Ninguém se refere a Nzinga Mambi como a assassina que traficava escravos. Ninguém se refere a Luís de Camões como um boêmio e assassino, que foi preso e permaneceu um ano encarcerado, antes de receber o perdão do rei e partir para Goa, Índia. De start, os europeus trouxeram para a África tanto a feitiçaria como a Bíblia. Trouxeram
Também o colonialismo, o neocolonialismo, a Guerra Fria e a Quente, e também a vontade e o poder de dividir a África e pilhar seus recursos. Trouxeram as armas, as teorias divisionistas, a indústria bélica e suas formas distintas de queimar pessoas vivas. E vimos isso durante o fratricídio, especialmente no Planalto Central. As bombas, os canhões, as granadas, os morteiros e as espingardas lançam fogo, vomitam fogo. Fogo que queima as pessoas vivas. A guerra é desumana, a cultura da morte também. Não importa a arma ou o método, o fogo das armas queima e só mata pessoas vivas. Entre nós, Agostinho Neto mandou queimar pessoas vivas. Mas nem por isso deixou de ser o patrono de uma fundação. José Eduardo dos Santos, enquanto comandante em chefe, queimou, ou mandou queimar pessoas vivas, ordenou assassinatos seletivos de opositores políticos, ordenou o massacre do Monte Sumi, a Sexta-feira Sangrenta e outras violações sistémicas dos direitos humanos. Tudo pela sede de poder, tal como Abrantes refere em relação a Jonas Savimbi. Mas nem por isso deixou de ser o patrono de uma instituição de utilidade pública, a FESA. No seu livro Holocausto em Angola, Memórias de Entre o Cárcere e o Cemitério, é de Nova Vega, 2007, o cidadão português, Américo Cardoso Botelho, que chegou a Angola no dia 9 de novembro de 1975, para integrar os quadros administrativos da Diamond, quando os portugueses faziam o movimento inverso, descreve assim os atos de terror ordenados por Agostinho Neto. Na Barra do Kwanza, noite cerrada, uma clareira perto da estrada, uma barraca de apoio aos militares que guardam esta zona, e tudo mais é deserto. Os prisioneiros são descidos das viaturas e a gasolina descarregada. As viaturas são dispostas de forma a iluminarem o sítio indicado pelo guarda militar local. Tino levava instruções para fazer sofrer os condenados até aos limites da sua imaginação e experiência. E, de facto, Tino revelou-se um notável executor de tais instruções. Este é, sem dúvida, um dos testemunhos mais eloquentes da violência arbitrária e brutal que o MPLA fez perpetuar no território angolano. Sob as ordens de Tino, o corpo já trespassado de balas é regado com gasolina e incendiado. Arde como um archote e incha como se de um balão se tratasse. Por fim rebenta, ardendo até ficar reduzido a cinza, e remata. Seria difícil imaginar um processo de execução mais violento, sádico e sobretudo mais eficaz na fermentação do medo na consciência daquelas vítimas selecionadas para este abate. Foram mortos um a um, para que cada um fosse obrigado a ver na morte dos companheiros, prelúdio da sua própria. No fim, depois dos ritos da bala, seguiu-se o banho de gasolina e a respectiva cremação dos corpos num autêntico gesto de ostentação do horror. A pá lançou os últimos resíduos ao mar, selando o destino trágico desta geração angolana de oficiais e procurando calar qualquer evidência que denunciasse estes fuzilamentos, PGS 93-95. E prossegue. Esta é uma das páginas mais sangrentas da história de Angola. Refirma as ações de limpeza militar coordenadas a partir do Ministério da Defesa no seguimento do golpe de 27 de maio, que eliminaram muitos angolanos na força da vida, negros sobretudo, já que os mestiços foram frequentemente poupados. Os pretos da segurança, cujos lugares virão a ser ocupados por mulatos, terão sido as vítimas privilegiadas. Aliás, contava que o número 2 do partido, Lúcio Lara, o mulato tinha já dito a todos os mulatos que não dormissem em casa naquela noite de 27 de maio. Hoje, estas memórias servem, não para comparar a crueldade das atrocidades de ambos os lados da tragédia angolana, mas tão só para salientar, a exemplo de experiências como a da Comissão da Verdade, instituída no fim do regime do Apartheid, a necessidade de Angola estabelecer definitivamente as bases estruturais, políticas e culturais da construção de uma verdadeira reconciliação entre os angolanos de todas as origens, em todas as suas dimensões. O foco terá de ser o futuro, sendo o passado apenas uma referência e o presente uma alavanca para a construção do futuro numa Angola para todos. O direito, a hipocrisia e a teoria da supremacia de uma civilização, ou de uma raça, procuraram sempre inculcar na mente humana, que há mortes e formas de matar mais aceitáveis do que outras. Na verdade, não há. A vida humana é e será sempre sagrada e a morte é e será sempre desumana e cruel. Apesar das inúmeras convenções e códigos de ética, as Nações Unidas, o direito internacional, a religião e a moral não conseguiram ainda eliminar a ignorância,
a intolerância e o fanatismo que alimentam a cultura da morte em todas as civilizações humanas, no tempo e no espaço. Nós, os Bantus, abraçamos a cultura da vida. Veneramos nossos ancestrais e dignificamos nossos líderes, não pelos erros que cometeram, mas pelos sacrifícios que consentiram na defesa de causas nobres. Pela coragem, dedicação e resiliência. Enfim, pelo patriotismo que demonstraram na luta pela identidade africana de Angola e pela construção de uma nação democrática e multicultural, aberta ao mundo, segura e com igualdade. Oportunidades para todos. O Dr. Jonas Malheiro Savimbi é um dos ícones desta luta gloriosa, mas imperfeita. Fez o seu combate, construiu a sua obra e merece, por isso, o devido reconhecimento. Tal como os demais. Pio X, Clemente VIII e outros papas assassinos não deixaram de ter túmulos dignos, estátuas e outras honrarias, porque a história perpetua especialmente os feitos nobres dos que a fizeram, e não os seus erros. Oldan Roberto, Agostinho Neto, Jonas Savimbi, José Eduardo dos Santos e outros líderes, deverão igualmente ser lembrados e honrados na sua Angola, pelos seus méritos, e não pelos seus deméritos. Bruxelas, Lisboa, Baco ou Lausanne não deveriam criar obstáculos à reconciliação dos angolanos. Abrantes também não. A paz faz entre inimigos, a reconciliação faz entre irmãos, com base no perdão mútuo. A reconciliação entre os angolanos estaria decapitada se, no que lhe diz respeito, o Estado angolano não concedesse à Fundação Jonas Malheiro Savimbi o mesmo espaço e a mesma dignidade que concedeu à Fundação Sagrada Esperança ou à Fundação José Eduardo dos Santos. Estou convencido que a FJMS será uma parceira ativa dos sucessivos governos de Angola na resolução dos imensos problemas sociais que o país enfrenta. Termino, apelando a todos os angolanos para se libertarem das amarras culturais do passado. Abracemos a paz, a liberdade e a democracia, para construirmos juntos a reconciliação nacional, um imperativo da prosperidade e da justiça social, na Angola dos angolanos todos.